Olá, caros estudantes, sejam bem-vindos, bem-vindas as meninas do magistério. Esse vídeo eu faço dedicado ao magistério. Nós vamos trabalhar hoje a questão da BNCC e a BNCC catarinense, né? O documento que foi construído e elaborado para o território catarinense. Então, nessa primeira parte, eu vou trabalhar com vocês, inicialmente, algumas situações previstas na educação infantil, dentro da BNCC e especificamente o currículo base catarinense. Então, nesse primeiro momento, eu vou falar sobre a educação infantil, a importância dela e os eixos estruturantes. Então, nesse primeiro momento, só para vocês entenderem, acho que qualquer vídeo, qualquer professor em sala já deve ter trabalhado com vocês, a origem do documento da BNCC. O que ela veio atender, quais são os critérios e princípios que ela veio tentar buscar e ajustar essas arestas da educação pública brasileira. Porque até então nós não tínhamos um documento oficial brasileiro, especificamente. Nós tínhamos os PCNs, as bases anteriores, que não eram chamadas como base nacional, mas eram os documentos que nós podemos dizer que eram incompletos, né? Não tinham toda essa noção e conceituação da educação e quão ampla é o conceito de educação em aplicação em sala de aula. Então, a Base Curricular Nacional, ela veio para estabelecer uma base, já está dizendo, então um currículo comum ao Brasil todo, ao qual abriu-se editais para a liberdade de municípios e estados construírem seu documento individual. E aí o seu documento, claro que obrigatoriamente você deveria seguir a base nacional ou elaborar documentos específicos na rede estadual ou municipal, mas que atendessem quesitos básicos da base curricular. Então, vai ficar repetitivo base, 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 mas é o princípio. O que é uma base? Quando a gente pensa na engenharia, na construção, base nada mais é do que toda a estrutura que vai dar toda a sustentação daquela construção que virá. Então, a base nacional, ela vem com esse princípio. Em se tratando da base nacional, Santa Catarina, no ano de 2019, passou pelo processo de elaboração do documento específico ao território catarinense. Então, aqui nessa introdução, vocês já observam a logo da base nacional e a logo catarinense. Mas qual documento eu devo usar? Aquele que lhe for mais conveniente, né? Obrigatoriamente você deve desenvolver uma base para o ano todo. Então, os teus conteúdos devem estar atrelados à base. Todos os livros, as editoras já vêm nessa toada de atualização. Então, boa parte dos livros, inclusive, que eu fiz análise do ano de 2019 para 2020, já vieram atualizados de acordo com a BNCC. Salvaguarda as regularidades, né? Não é uma sequência lógica, então você não vai ver em todos os livros a sequência que está na BNCC estar nos livros. Entretanto, os livros já vêm atendendo essas demandas. Então, vocês vão perceber que essas demandas, especificamente na educação infantil, o interessante é vocês irem para cima da base curricular catarinense, porque ela vai trazer algumas especificidades das localidades, até porque a base nacional ela dá essa liberdade de você poder trabalhar temas e assuntos pertinentes à região de sua morada. Então, a base catarinense, como ela foi elaborada para o território catarinense, ela vem tentando atender essas demandas regionais, né? No documento oficial nacional, seria difícil atender essa demanda, porque a gente está falando de um país com mais de 5.500 municípios, né? Com regionalismos bem diferentes, com critérios e diferenciações socioeconômicas muito distintas. Então, não conseguiria ser atendido num documento oficial nacional as nossas regionalidades. Então, o território catarinense, na base catarinense, ela tenta atender a essas demandas específicas. Então, o pedido que eu faço para vocês é que a educação infantil não é obrigatório, mas prefiram fazer as suas bases curriculares de acordo com o do território catarinense, porque ele já vem alinhavado aos conceitos necessários para a aprendizagem. Então, obviamente, eu vou falar de alguns conceitos genéricos dentro do conceito da base catarinense, mas, obviamente, eu vou trazer com foco na geografia, porque é a minha área de especialidade. Então,
No decorrer, vocês vão ver que a gente vai trabalhando os conceitos multidisciplinares, em alguns momentos não vai estar percebendo, de certa forma, onde está a geografia encaixada. Mas a base curricular, ela traz essa complexidade e essa interação sobre todas as disciplinas. Então, avançando no material, lembrando, esse material eu vou deixar disponível para vocês lá no Google Class, e vou disponibilizar para vocês, inclusive, aqui no canal no YouTube, alguns desses links que estão aqui nessa apresentação de vocês, logo abaixo na descrição deste conteúdo do YouTube, eu colocarei também os links para vocês poderem dar sequência e entendimento melhor, até melhor do que eu próprio posso estar explicando para vocês. Eu vou falar aquilo que eu tenho como conceito básico da base catarinense, porque eu participei do documento, então eu tenho uma noção de quais são as tratativas deste documento oficial catarinense. Então, aqui segue 2 links para vocês buscarem a base nacional e a base catarinense. Então, vocês clicando aqui, vocês vão direto para essas páginas específicas. Então, vocês vão cair diretamente nesta página da base nacional. Você só vai rolar a barra um pouquinho para baixo, já vai estar aqui, ó, BNCC em PDF. Se vocês tiverem interesse, também tem a BNCC em planilha, que vocês vão selecionando os conteúdos e as bases que vocês acham necessário para aquela série específica, e depois ele lança uma planilha que depois você pode aproveitar essa mesma planilha e inserir os conteúdos que você quer colocar como básico e necessário para a aplicação do ensino na tua escola, no teu nivelamento que você for trabalhar. Então, eu recomendo aqui, inclusive para a elaboração até da catarinense, porque você pode extrair as informações de dentro do documento que vai estar na catarinense. Então, ele vai estar aqui. Vocês, quando clicarem no link lá, vai cair no site da sede. Vão cair nessa página em específico. Tem uma leitura de como foi elaborado o documento, a vigência, o histórico. E logo após tem este link que vocês podem clicar e abrir o documento oficialmente. E ele virá também, tem a possibilidade de vocês trabalharem desta forma aqui. Então, aí fica o livre acesso e a navegação de vocês. Vejam que vários instrumentos hoje via internet nos auxiliam a montar esse documento básico escolar para que a gente possa ter um melhor aproveitamento de tempo. Eu me recordo muito bem quando a gente pensava em fazer um planejamento anual, o trabalho que dava para se estruturar todo o documento e tentar pensar numa base única para a tua disciplina anualmente e que fosse o mínimo utilizável em sala de aula, né? O mínimo possível que se pudesse utilizar em sala de aula. Muitas vezes ficavam documentos extensos e que não se conseguia efetivamente usá-los em sala de aula. Então, aqui tem alguns sites que vocês podem ter como base e auxílio para elaborar o documento de vocês de planejamento da escola. Então, seguindo na sequência, obviamente aqui é uma repetição, né? Então, vocês caíram lá nessa página. Aqui eu só fiz um print de página para mostrar para vocês qual é o encaminhamento. Na base curricular catarinense, como eu havia falado, eu participei da elaboração do documento oficial. Então, se vocês forem lá na página 399, tem lá os consultores, redatores e o grupo de trabalho ao qual fez parte toda a elaboração da base do documento, em que série, em que nivelamento, que conteúdo poderia ser aplicado ou ser trabalhado de acordo com o viés da geografia. Então, eu participei, inclusive, da elaboração desse documento, que me dá um orgulho, porque até o ano passado, de 2019, houve um questionamento muito grande da aplicação desse documento catarinense e também da base nacional, de que ele era um documento que veio de cima para baixo, forçado, de que a gente ia ter que atender na marra, e não foi, gente. Assim, eu tenho propriedade para falar disso. O documento em esfera nacional ele foi consultado por vários anos, desde 2014, ele vem nessa construção, chamando-se profissionais das áreas específicas, passou por consulta pública, passou por consultoria de profissionais, né? No caso catarinense, nós passamos por um edital de seleção de profissionais. Eu fui selecionado nesse edital, eu dei minhas pinceladas que eu achava pertinente, passou pelo crivo de vários outros profissionais, vocês estão vendo a lista aí do grupo de trabalho, nós chegamos a trabalhar 22, 23 profissionais especializados, gente com doutorado, gente com mestrado na área de geografia e na área de ensino da educação básica, que pudessem ter esse pé no chão e trazer um documento de acordo com as nossas realidades.
Então, por isso que quando eu digo para vocês, meninas, utilizem desse documento para elaborar o currículo anual de vocês nas escolas que vocês irão trabalhar, é porque ele foi muito bem pensado nas variadas áreas, nos seus graus específicos de importância. Então, é importante que vocês utilizem esse documento como base específica para que vocês tenham maior liberdade de trabalho. Eu digo liberdade, dá a impressão de ser contraditório, né? Eu dizer para vocês trabalharem com esse documento e terem liberdade de trabalhar. Não, porque vocês vão perceber que ao decorrer deste material da catarinense, vocês vão perceber que ele vai dando liberdade para você escolher este, aquele ou acolá. Então, isso fica mostrado exatamente o critério de liberdade específico de cada professor, de cada escola. Então, que essa possibilidade, essa liberdade é extremamente importante, porque a gente, obviamente, está falando das situações específicas de escola para escola. De uma escola, assim, ó, de uma mesma realidade, duas escolas, o comportamento, a dinâmica desses estudantes já é diferente. Então, obviamente, é um documento muito dinâmico. Ele pode passar por essas variações de acordo com as suas necessidades. Então, eu fica aqui minha repetição, né, de vocês usarem esse documento de Santa Catarina pelo grau de importância que ele vai mostrar para vocês e a prática de sala de aula. Então, para não estender demais, eu quero dividir para vocês em 2 vídeos essa parte, né, essa explicação do documento. Então, nesse primeiro processo, como eu havia falado para vocês, vamos trabalhar com os eixos estruturantes. Depois, no próximo vídeo, já vou colocar na sequência, os campos de experiência e a transição da educação infantil para a educação fundamental. Então, a gente vai trabalhar nessa dinâmica do contexto geral do documento e propriamente da geografia em aplicação de sala de aula. Então, o que seria na educação infantil? Então, a base, ela define os direitos de aprendizagem a partir de 0 ano, quando o bebê ainda está na creche, ou seja, tudo isso faz parte da educação infantil. No entanto, no período que se estende dos 5 anos aos 11 meses, o documento não se refere às aulas formais, mas às situações planejadas que promovam interações e brincadeiras, e que envolvam os 5 campos de experiência. Então, veja bem, não existe um documento específico que trate quais são as referências formais, qual é a formalidade de sala de aula a se trabalhar. Porém, ele dá alguns encaminhamentos de autonomia do professor em criar. Mais adiante, eu quero mostrar para vocês no segundo vídeo algumas indicações de vídeos, inclusive aqui mesmo na plataforma YouTube, de professores de educação física, por exemplo, que conseguem trabalhar matemática, arte, o próprio português no letramento, e que vocês, em sala de aula, podem usar dessas experiências profissionais para esses campos dos saberes ficarem com maior proximidade e familiaridade. Falando em familiaridade, a BNCC e família, ela vem tratando com esse grau de importância. Obviamente, nós estamos num momento de afastamento da escola, mas a gente viu quão importante é a participação das famílias. Infelizmente, as crianças que a família não está participando do processo formativo da criança, e daí não é a questão assim, mas eu não tenho formação, eu não tenho treinamento nenhum para dar aula para os meus filhos. Não, não é essa a questão. A questão é no desenvolvimento da criança. Cada fase é extremamente importante. E agora, neste momento em que essas crianças estão fora da escola, desse nível de formalidade de ensino, é que se vê extremamente necessário o acompanhamento dos pais. Então, se antes a educação poderia funcionar com a escola e os pais participando desta escola, teria um grau avançado, agora a escola está dentro das casas. Então, olha o grau de preocupação e importância que essas gerações poderão ter na participação dessas famílias. Então, assim, não vou entrar em detalhes de por que as famílias se preocupam ou não, mas ele é um documento que é validado, indicado para as famílias, para os professores e para os estudantes, né? Para as 3 esferas extremamente importantes para a formação da educação básica. Então, as famílias passam a conhecer melhor o processo de desenvolvimento das crianças, que é pertinente de cada fase, assim acompanham as suas conquistas de modo mais consciente, contribuindo com a escola e tendo a chance de cobrar desta um trabalho que se volte ao alcance dos objetivos almejados. Então,
cada pai, cada mãe que tenha preocupação com seu filho, no seu nivelamento, na sua educação, na sua aprendizagem, deve entender deste documento, não especificamente as disciplinas, mas pelo menos a parte introdutória deste documento, e ver quão importante é a participação da família, para passar esse grau de segurança e extensão, tanto da família para dentro da escola, quanto da escola para dentro da família. Então veja que é um documento que vem atraindo essas proximidades. Agora, em momento de pandemia, é que nós vemos o quão importante é a participação da família. E, obviamente, as famílias que não participam, a gente verá também no final do ano como dar-se-á esse processo de ensino-aprendizagem. Obviamente, vai ter um acréscimo muito grande de piora nos índices educacionais nas famílias que não acompanham esse rendimento escolar e não têm essa preocupação de desenvolver as crianças. Então, a BNCC ela vem numa espiral ascendente. Então, você imagina os campos de experiência, vivência lá embaixo, nos anos iniciais, e aí ele vai partindo, conforme vai avançando a idade série, não havendo a distorção idade série, preferencialmente, não havendo essa distorção, obviamente, essa criança vai criando a sua própria autonomia. Então, veja que o ápice desse avanço da educação seria a elaboração conceitual, onde essa criança, esse jovem, já consegue elaborar conceitos mais específicos de sociedade, de convívio. Aí eu volto à questão de geografia, e o grau de importância que a educação básica dele deu para que ele possa ter essa autonomia de vivência. Então, assim, é muito bonito, em todos os documentos a gente vê documentos de educação, falando sobre esse quesito para a autonomia, para a liberdade, para o pensamento crítico. Pensamento crítico qualquer um tem, gente. Assim, por menor nível de instrução, você tem um pensamento crítico. A questão é a elaboração conceitual. É muito diferente de conceito crítico. Não que não possa ter conceito crítico em ambas as situações, mas quando você fala em elaboração conceitual, você vai em busca de informações que te dão base, por isso base nacional, vai te dando embasamento para você poder construir um conceito sobre algum tema. Então não é no achismo, é no cientificismo. Nós vivemos em um momento em que a ciência é questionada. Como? Se a ciência nos fez chegar até aqui em 2020, com saúde extensiva, com longevidade, com conceitos e aprimoramentos absurdos, que a humanidade não esperava. E aí hoje nós questionamos ciência. Então, quando a gente está falando da base, ela vem exatamente tratar dessa perspectiva de, a partir dos campos de experiência dessa criança, constituir bases para que no futuro ela possa elaborar conceitos por si só. Tenha capacidade de busca, de pesquisa. Isso é o que mais falta hoje na educação, a capacidade de pesquisar. Lembrando, existe uma diferença bem gritante entre uma pesquisa e um copismo. Tá? Boa parte dos trabalhos que são feitos na escola, eu posso colocar em porcentagem? Até deveria, mas não vou colocar porque é assustador. Grande parte dos trabalhos elaborados em escola que os professores pedem para seus estudantes pesquisarem são copismos. Então você entra na primeira página de internet, segunda ou terceira, copia completamente aquele conceito que já está lá estabelecido, coloca num documento ou num material que será impresso, entrega para o professor e está feita a pesquisa. Quer dizer, você nem se apropriou daquele conceito. A elaboração conceitual, pesquisa, ela vem com uma palavrinha de extensão. A gente chama isso de pesquisação. O que é pesquisação? É uma pesquisa que gera um fato de ação mais tarde. Então, isso é a elaboração conceitual, isso é o registro, isso é a capacidade de você pegar esse conceito e trazer para a realidade. Então, você vai pegar qualquer tema que você vai pesquisar, tá, e o que isso tem a ver com tal situação? É isso, quando você provoca perguntas sobre o tema e tenta elaborar essas respostas, isso é pesquisa, pesquisação. E boa parte dos nossos estudantes não sabem fazer isso, porque muitas vezes nós, professores, não sabemos ensinar, porque muitas vezes nós viemos de academias escolares e academias de ensino superior que também não nos ensinaram a pesquisar.
Quando nos ensinam a pesquisar, e a gente sabe que é difícil, que não é tão simples, muda completamente a perspectiva de entendimento das coisas que cercam o nosso mundo. E isso é importante, isso nos traz propriedade e autonomia, que é a palavra mais importante da BNCC. Autonomia de saber, capacidade de buscar, capacidade de pesquisar. E aí vocês podem colocar N conceitos logo abaixo disso tudo. Então, a definição da educação infantil, ela constitui-se de um documento que propõe fazer conhecer o que as crianças devem e têm direito de aprender em cada fase de seu desenvolvimento, além de assegurar a qualidade e a equidade da educação infantil. Qualidade e equidade muitas vezes não andam juntas. Tá? Eu faço só uma observação aqui, que é extremamente importante. A qualidade e a equidade muitas vezes não andam juntas, porque tem as questões das realidades, as dificuldades financeiras que as famílias têm de acesso às informações que repercutem na capacidade da criança ter ou não autonomia. E isso, obviamente, a escola tem que tentar assegurar o máximo possível da qualidade e da equidade, que seria a igualdade de ensino para todos. Então, aqui fica o desafio principal dentro do documento e dentro da prática de cada um de vocês. Então, seguindo no campo da experimentação, por isso que é importante, os espaços de vivência são extremamente importantes. Se vocês lembram, em sala, quando a gente ainda trabalhava em sala, eu fazia questão de dizer para vocês, gente, sala de aula precisa ser montada para a criança, precisa ser atrativa, porque o ambiente propício a isso, ele auxilia na aprendizagem da criança. É painel, é cor, é luz. Gente, sigam uma questão do marketing. Quando vocês vão nos supermercados, quando vocês vão nas lojas, como que é elaborado os espaços para a criança? Cores, materiais ao alcance das crianças, disponibilidade de material. Tudo isso, gente, tem que se pensar numa sala de aula. A gente sabe da questão financeira, das dificuldades, não vou entrar nesses méritos da questão. Tá? Mas as escolas têm a obrigação de providenciar o melhor espaço possível para as suas crianças. Porque é nesses espaços de convívio que nós poderemos, no futuro, no decorrer da educação, desenvolver habilidades e conceitos de aprendizagem que mais tarde vão trazer retorno. É curioso, gente, mas muitas vezes a escola acaba sendo mal agradecida com os professores dos anos iniciais. Por quê? Porque toda a base de grau extremo de importância está lá embaixo. E eu não digo lá embaixo num conceito de rebaixamento, tá, gente? Eu digo lá embaixo porque é a base. Se vocês lembrarem no slide, ou melhor, a logo da BNCC, ela vem com caixinhas de dadinhos que vão montando uma estrutura, uma base. Então, a educação infantil está lá embaixo. Ela é que vai dar alicerce para toda a autonomia mais à frente. Então, eu digo assim, muitas vezes as escolas são esquecidas porque os projetos são feitos para os maiores. Ah, porque eles têm mais capacidade de aprendizagem, ou melhor, eles se comportam mais. Eu entendo disso tudo. Também existem essas situações. Só que o que vocês precisam ter como noção é que para essa criança ter chegado a esse comportamento lá no fundamental ou no médio, ela teve que passar por um processo. E esse processo vem lá na base, lá nos anos iniciais. A rotina de sala de aula, o comportamento, o escutar o amiguinho quando está falando, o escutar o professor, ter um momento de liberdade e autonomia para extravasar a energia, e aí por isso que vem a educação artística, a educação física, a pausa, de certa forma também tem que ser controlada, porque vocês sabem muito bem que o extravasamento em excesso, e quando eles estão no coletivo, gera perigo para eles mesmos. Então, tudo isso tem que ser pensado no espaço da escola. Então, a escola passa a ser um ambiente de experimentação e ampliação de conhecimentos e habilidades, a partir das aprendizagens como a autonomia, a comunicação e o respeito ao outro. Olha só como isso aqui é básico, conceito básico de sobrevivência. Você precisa ter autonomia, você precisa se comunicar e você precisa respeitar. Então, se a gente não propicia um ambiente que dê essa possibilidade de se fazer isso, criança nenhuma é educada. Muitas vezes nas casas, eles já vêm de casa sem esses conceitos básicos.
Eles têm que ter autonomia? Tem. Tem que se comunicar? Tem. Mas tem que ter o respeito. Se não houver respeito lá na casa dele, obviamente aqui na escola também não haverá. E vice-versa. Então, é uma coisa recíproca lá com a família, a própria escola. Então, a gente precisa chamar os pais, conversar sobre o comportamento da criança e não sempre taxando, porque ele é o mais, ele é o mais, ele é o... Sabe? Você tem que tomar cuidado também com as palavras, de como você diz. Porque se o pai sabe que você toda a vida chama ele só para falar mal do filho, ele começa a desparticipar do processo, ele abandona, ele não vai mais na escola. Eu não vou lá, porque ele já sabe. Ele sabe muitas vezes o que você vai falar para ele não é novidade. Ele já vive isso em casa. Então a gente também tem que ter uma mudança de comportamento e hábito para com estes pais. E quando esse aluno teve um bom desenvolvimento? Cadê? Por que você não chamou esse pai na escola ou mandou por agenda? Muitas escolas utilizam da agenda para recados. Quando houve esse rendimento, por que você não registra? Mas é que eu tenho 20 alunos, 25. Então, a gente tem que pensar numa melhor estruturação. Criar documentos que nos facilitem e possa ser feito por assinalar, já tem o preenchimento das informações pré-estabelecidas e aí você cola na agenda e marca um xizinho. O aluno hoje apresentou, o estudante hoje apresentou tal característica. Isso e isso. Então, a gente precisa também comunicar aos pais do bom rendimento da criança, porque é estímulo. Todo ser humano precisa de estímulo. Então, torna-se fundamental durante o período da educação infantil o compartilhamento de responsabilidades entre suas instâncias educativas, escola e família. Então, veja que eu estou lendo o documento, mas eu estou fazendo uma interpretação para vocês. Então, os eixos estruturantes. De acordo com as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, de 2009, a criança é um sujeito histórico e de direitos, que interage, brinca, observa, questiona, assimila valores, constrói e se apropria de conhecimentos. Isso posto, as interações e as brincadeiras configuram-se como eixos estruturantes dessa etapa da educação básica, uma vez que caracterizam o cotidiano da infância e encerram potencialidades para o desenvolvimento integral das crianças. Então veja que eu li, dei uma travadinha aqui, mas o documento vem com essa tratativa de interações e brincadeiras. Não é só ir para a escola para brincar, mas criar o hábito da rotina. Né? Trabalho não é estabelecer as atividades de letramento, de numerais, quando a criança está aprendendo, que aquilo ali é o dificultoso da coisa. É o que vai proceder com maior dificuldade. Mas a gente tem que também estabelecer, tentar construir brincadeiras acerca daqueles conhecimentos básicos. Porque em se tratando de conhecimento e brincadeira, a criança vai se apropriando. Quando a brincadeira, o conhecimento faz parte da brincadeira e do dia a dia, ele se apropria com maior facilidade. O maior exemplo que eu dou, assim, eu pego sempre as minhas filhas como cobaias, tadinhas. Né? Eu tenho minhas meninas, têm 4 e 3 anos, e eu brinco muitas vezes com números, e olha só, eu brinco com as cores, inclusive no idioma inglês com elas. E é assim, é na base da brincadeira. Vamos brincar com isso aqui? Vamos fazer isso? Que cor que é esse dado? Que cor que é esse brinquedo? Pegue para mim o brinquedo tal. Então, estabelecer muitas vezes durante a brincadeira esses conceitos básicos, porque ela vai se apropriando e passa a ser normal. Quando passa a ser normal para a criança, pronto, ela não vai ter dificuldade de estudar, porque ela foi inserido nela, no decorrer do seu dia a dia, no seu cotidiano, que aquilo ali faz parte, que aquilo ali também é brincadeira e que ela aprende. Então, passando para esses eixos que são tratados no documento de 2009, que eixos são esses? Então, aqui nesses links, esses links são os que eu falei que eu vou colocar disponível logo abaixo do vídeo. Primeiro deles, conviver. Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à cultura e as diferenças entre as pessoas. Então, vejam bem, o convívio entre as séries, entre as idades, entre um adulto, entre uma criança, entre o jovem, é de extrema importância para a criança, desde que as linguagens sejam corretamente expressadas.
Porque é muito comum a criança repetir aquilo que ela vive na sua casa. Então, se ela tem costume de falar palavras erradas, é porque na família dela ou na escola, o ambiente de convívio, eles têm o costume de usar essas palavras de forma errada. Se ela tem costume de falar palavrões, é porque o ambiente que ela vive é comum usar desse tipo de palavra. Então, percebam que isso é de extrema importância para as crianças, porque passará a fazer parte do seu repertório cultural no seu dia a dia. Então, quanto maior a variabilidade de vocábulos que você utilizar com a criança, maiores são as possibilidades de acesso. Se vocês verem como é o trabalho mental, como é o trabalho neurológico da criança, quando ela está aprendendo novas palavras, você desenvolve campos específicos das áreas do cérebro absurdos. Então, não é que a criança naquele momento vai se apropriar daquele conceito, daquela palavra, mas vai passar a fazer parte do vocabulário, do dia a dia. E ela vai se apropriar. E muitas vezes ela vai perguntar, prof, ou tia, ou o termo que ela utilizar, que você der liberdade para essa criança falar contigo. Ela vai chegar e vai te perguntar, prof, o que é isso? E aí, olha só, você está ensinando. E essa criança que despertou essa curiosidade vai despertar a curiosidade de outras. E o convívio entre essas crianças dá a possibilidade de ampliação de repertório de conhecimento. Então percebam que todas as faixas, todos os tipos de ações que se tem dentro e fora de sala de aula com a criança são possibilidades de aprendizagem. O segundo ponto é a questão do brincar. Brincar de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros, crianças e adultos, de forma a ampliar e diversificar suas possibilidades de acesso a produções culturais. A participação e as transformações introduzidas pelas crianças nas brincadeiras devem ser valorizadas, tendo em vista o estímulo ao desenvolvimento dos conhecimentos, de seus conhecimentos, sua imaginação, criatividade, experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. Então, todas essas expressões que eu coloco aqui nessa lista, que está no documento, não é eu que criei essa lista, mas eu estou só tentando simplificar para vocês, essa questão do brincar que eu havia falado anteriormente, introduzir essas práticas de brincadeira, valorizando pontos específicos durante a brincadeira que passarão a fazer parte do dia a dia dessa criança. Então, por isso que quando fala ali, ó, olha só as diversidades de espaço, olha só as pessoas, adultos, durante essas interações, musicalidades, olha o quão importante é a musicalidade na educação infantil. Expressa o corpo, liberta. Né? Hoje, nós adultos temos muitas dificuldades, muitas vezes, de nos comportarmos publicamente, ou de falar publicamente, ou de expressarmos nossas opiniões, porque muitas vezes não foi trabalhado isso lá na base, de a criança expressar, dela gosta, não gosta disso, ou de ela fazer. Muitas vezes a criança, na escola mesmo, ela começa a cantarolar dentro de uma brincadeira que também é cantarolada. E o professor acaba cerceando porque não faz parte daquele momento. Então a gente tem que tentar achar esses momentos para que essa criança possa extravasar essas energias. Isso são de extrema importância. Então essas práticas no ambiente escolar, sair de sala, sabe? Acabar, quebrar um pouco com essa estrutura conformada de escola, né? Tudo enfileiradinho, um atrás do outro, soldadinho. Pelo amor de Deus, gente, comecem a pensar a escola aberta, a escola livre. Carteiras juntas, por grupamentos. Ah, mas esse aqui conversa demais, então muda, coloca em outro canto, faz com que eles se interajam. Esses momentos na escola são de extrema importância. As crianças muitas vezes levam para o resto da vida esses convívios que elas têm lá cedo, porque o convívio faz parte do conceito básico da sobrevivência da criança. E esses convívios que trazem traços marcantes, eles vão para o resto da vida da criança. Se vocês fizerem esse rememorar, muitas coisas que foram legais na escola foi lá na educação infantil, né? Legais, assim, que trouxeram coisas que, enfim, cada um vai ter a sua interação.
O participar ativamente com adultos e outras crianças, tanto no planejamento da gestão da escola, ou seja, desenvolver atividades que gerencie a escola e que faça-os colocar publicamente, desenvolvendo trabalho, atividade, expor trabalhos, fazer um teatro, fazer uma música, um festival de música. Enfim, gente, tem N ideias aí pela internet para vocês poderem elaborar esses materiais. Desde que isso faça parte, escolha brincadeiras, materiais, ambientes que desenvolvam essas linguagens. De novo, vai ficar repetitivo, mas elaborar conhecimentos e que essa criança tenha a possibilidade de ter decisão de posicionamento, porque aí você está dando a autonomia da criança. Então, olha só, aqui eu coloco uma imagem só para representar isso. Participar, se a escola tem uma lavourazinha, levar para mostrar aos insetos que ali tem. Você já está trabalhando questões ambientais, da preservação e cuidado e autocuidado, porque ele tem que aprender que a terra tem isso, tem micróbio, tem N ciências que podem ser exploradas. Participar em sala de aula, né? Questionar, tentar explanar para ele, responder, provocar a turma a tentar descobrir as respostas para algumas questões. Isso é de extrema importância, gente. Quando a gente faz perguntas, e eles fazem perguntas e você não tenta responder. Você provoca para que outros tentem achar a resposta. Isso é pesquisa, gente. Por incrível que pareça, isso é pesquisa. Eles vão buscar a base de dados daquilo que eles têm de convívio. Então, se eles têm de convívio, eles sabem ou eles deduzem, isso é ciência, isso é buscar. E aí, a partir da hora que o conceito está tentando se estabelecer, tem uma certa similaridade, aí o professor entra com essa intervenção e diz, ah, sim, é isso, assim, assim, assim. Ou se decorreu para outra linha, não tem nada a ver com o conceito. Não, mas isso até poderia ser usado em tal situação. Aqui é assim, assim, assado. Então, a condução vai ser extremamente importante nesse processo. Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, são de extrema importância. Eles saberem o tato, perceberem as emoções, identificarem as palavras, as transformações da natureza. Choveu, deu calor, olha só por que vocês estão com essa roupa nessa época, por que tal época está assim, lembra quando vocês estavam de férias? Então, assim, tem que fazer essas rememorações do convívio do dia a dia. Isso é ciência, isso é aprendizado. Ampliando os saberes sobre a cultura, suas diversas modalidades, artes, escrita, ciências e tecnologia. Tudo isso pode ser explorado no dia a dia da criança. Então, fazer esse tipo de atividade que possa fazer ele transitar pela sala, sair da inércia, passar por baixo da mesa, subir numa cadeira, pegar um barbante, levar objetos de um lugar a outro na sala para trabalhar a coordenação motora dessa criança. Ah, mas ele vai derrubar. Sim, ele precisa aprender. Todos vocês, hoje nós somos adultos que carregamos as coisas e de vez em quando a gente derruba, quebra. Então, por que não a criança? Então, elabore ou construa materiais que não necessariamente quebrem, mas que possam ter uma resistência à queda. E aí mostrar para essas crianças sons, trabalhar música, com material de reciclagem, por exemplo. Tem um amigo músico que ele trabalhou por um tempo nessas instituições de auxílio à criança, e ele trabalhava com material reciclado, gente. Então, assim, é o que nós temos. Muitas vezes é o que nós temos, é o que nós podemos trabalhar. Trabalhar a sonorização, identificar. Não necessariamente você precisa ser um músico renomado ou entender das sinfonias. Mas vamos lá, vamos estabelecer, vamos montar. Trabalhar a liberdade corporal da criança, dançar. Isso aqui é de extrema importância, né? Ter espaço na escola para que a criança possa brincar, né? Nem que seja de pneu, escorrega, o que for. Precisa para extravasar a energia, que muitas vezes essa criança em sala de aula não extravasa, e a criança tem muita energia. E aí, em sala de aula, se você tem um costume de permanecer sentado, postura, não é? Acaba, a criança é depressivo para a criança, depreciativo, né? Expressar como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas. Volta lá nessa questão que eu tinha falado para vocês anteriormente, do participar. Quando surge uma dúvida, uma indagação, provocar que eles tentem formular essas hipóteses e responder.
né? Descobertas, opiniões, questionamentos por meios de diferentes linguagens. Pode ser a científica, você vai pegar um livro, uma imagem, mostrar, ó, é assim, assim, assado. O teu vocabulário, o que a outra criança na sala conhece, já ouviu falar, isso são repertórios de linguagem. Olha as expressões artísticas aqui, né? Pintar, fazer um trabalho, um mural em que todo mundo participe para elaborar um mapa pronto, por exemplo, para que cada um possa pintar uma área da cor que acha legal, pintar como lhe vier à cabeça, pintar com um spray, pintar com pincel, com o dedo, com a mão, com o pé, as outras expressões do corpo sendo colocadas à prova. Eu fiz um trabalho na elaboração desse documento de Santa Catarina, em Florianópolis, que nós fizemos as reuniões lá, e um deles era para você representar as coisas que você gosta através de um desenho, mas esse desenho tinha que ser o contorno do seu pé. E aí foi colocado no chão um papel pardo, grande, porque era numa das oficinas, nós tínhamos quase que 70 pessoas, né? Porque nós trabalhamos com multidisciplinas, tá? Nas oficinas posteriores. E aí cada um tinha que tirar o pé, andar de pé descalço, colocar o pé no papel pardo, desenhar o contorno do seu pé e aí depois pintar e colocar elementos que representem a sua terra, a sua cultura. E aí saiu cada coisa maravilhosa, gente. Então, assim, disponibilizem materiais. Eu, por exemplo, no momento, eu sou de andar sempre com o chimarrão, né? E aí eu desenhei o meu pezão, pé 43, e aí o que eu fiz? Eu peguei uma cola, eu fiz um contorno, pintei, fiz um contorno vermelho, fiz azul, fiz umas cores lá que eu gosto. E aí eu colei erva de chimarrão. Por quê? Porque o chimarrão faz parte do meu dia a dia, né? Não é comum não é comum vocês não me verem na escola tomando chimarrão. Eu tomo em sala de aula, muitas vezes, né? Acho que talvez na sala de vocês, no magistério, eu não tenha feito isso ainda. Mas o ano inteiro eu ando com a minha cuia para lá e para cá tomando chimarrão. Então faz parte da minha característica. E por que não estar expresso ali no papel? Então eu estou dando um exemplo que foi uma brincadeira de gente grande, mas que tinha um quê de criança dentro disso tudo. Que era cada criança montar a sua atividade e se expressar através do pé. Então você pode parar para pensar assim, o pé, o que o pé tem a ver com isso? Sensorial, gente. Trabalhar a sensibilidade das pessoas. E muitas vezes ela vai conseguir expressar. Por exemplo, naquele momento, eu consegui expressar as características da minha cultura, daquilo que eu gosto, do chimarrão, da terra, eu peguei um pouquinho de terra e coloquei. Então, tudo isso, gente, expressa característica. Isso expressa emoção, sentimento da criança. Então, isso é importante. Eu dou essa sugestão como atividade para vocês fazerem quando a gente retornar em sala de aula, fazer com as crianças. Trabalhar, sujar o pé. Ah, mas o pai e a mãe reclamam que ele chega sujo todo dia. Paciência, é criança, faz parte. Faz parte da sensibilidade do aprendizado da criança. Quem de nós nunca andou de pé descalço? Conhecer-se. Conhecer-se, construir sua identidade pessoal, social, cultural, constituindo uma imagem positiva de si e seus grupos de pertencimento, das diferentes diferenças e experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens, vivenciadas na instituição escolar e no seu contexto familiar. Então, vejam que isso aqui também é de extrema importância, é o convívio entre eles. Por que muitas vezes os nossos estudantes, quando chegam no fundamental e médio, o interesse específico deles de ir para a escola é só de convívio com seus parceiros, com seus amigos? Porque a escola construiu isso neles. E aí o professor muitas vezes está afastado disso. O professor é o último cara a ser lembrado, porque ele é o chato, ele é o que briga, ele é o que puxa. Sim, de fato, mas esse imaginário é construído no decorrer dessa formação básica da escola. Então, tudo isso pode ser mudado através desses 6 eixos norteadores da educação básica, da educação infantil. Se nós trabalharmos os 6 eixos, pensando eles em todos os momentos do ano, gente, a criança vai sair com uma autonomia e liberdade, assim, incomensurável. Tá? Então, algumas referências que eu deixo para vocês aqui, obviamente, o documento base, que foi base para a elaboração do documento de Santa Catarina. E um terceiro material que eu deixo aqui, eu consegui o material, um encarte impresso da Editora Moderna.
mas se vocês clicarem nesse link, vocês vão conseguir acessar este caderno, material e referência pedagógica. Tá? Inclusive, esse é um dos que eu estou usando. Eu estou usando a Base Curricular Catarinense e esse material metodológico da editora Moderna para elaborar essas apresentações para vocês. Tá? Então, esse é o primeiro vídeo da saga. Tá? Eu agradeço a atenção de todos, todas. Eu sei que esse material vai cair na internet, então vai ter muita gente acessando, isso é muito importante. A gente está aqui para divulgar e compartilhar conhecimentos. Né? Vejo que eu estou falando de um documento já estabelecido, estou dando o meu ponto de vista, dentro da minha visão geográfica, e cada um de vocês vai poder contribuir para esse processo. Então, fica o meu abraço aqui para todos vocês que estão assistindo e assistiram até o final, e até a próxima. Deixa um likezinho para nós aí no canal, que a gente agradece. Compartilha se achar importante. E um abraço, fui. Até a próxima.